Glória a Deus. Essa noite aqui hoje vai ser poderosa, hein? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, se prepara. Você vai sair daqui outra pessoa. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Irmãos, eu sou a pastora Roberta Monzini Teófilo e quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Sou esposa do delegado Humberto Teófilo, realizo um trabalho em Brasília e quero trazer para vocês algumas realidades das coisas que estão acontecendo. Mas quero ler com vocês o livro de Mateus, capítulo 24, para abrir essa noite. Versículo 6. Bom, como o Espírito Santo conduz a vigília inteira, desde o início até o fim, que eu vou falar aqui, os irmãos já introduziram através do louvor. Mas que é importante para a gente dar início nessa noite, que diz o seguinte, 24, versos 5 e 6. Eu vou começar do 4. Jesus respondendo lhe disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas em todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será, vamos ler juntos? Fala comigo, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ontem ainda vi uma matéria, uma notícia, em todos os momentos a gente vê notícias em relação a tudo o que está acontecendo hoje no mundo. E as notícias de tudo que eu li aqui, elas já são reais. Quantos aqui nem imaginavam que ia passar por uma pandemia? Se alguém entregasse uma profecia, irmão, para nós, de que nós iríamos ficar trancados dentro de casa, não poderia sair no supermercado, que as pessoas iam medir a nossa temperatura para entrar nos lugares, que você não ia poder comer, que se encontrasse com outro irmão, porque foi tão maligno essa pandemia, esse coronavírus, foi a praga para acabar com a comunhão, porque nos impedia o principal, de dar um abraço. E milhares de pessoas morreram solitárias no hospital. Eu acho que o mais triste da pandemia de Covid que nós vivemos, não foi a doença em si, mas a solidão de morrer no hospital e a mãe está na porta e não poder dar um beijo em um filho. E o marido está ali, a mulher não poder ir lá despedir dele. Mas eu quero dar um beijo, mas não pode ver, não pode entrar. Milhares de pessoas passaram por isso, deram tchau na porta do hospital e não encontraram mais. E nós não imaginávamos isso. Só que as profecias da palavra de Deus se cumprem de maneira muito... O diabo faz questão de colocar como se fosse tudo muito natural, para que a gente não associasse que é a palavra de Deus que está se cumprindo. E agora, recentemente, nós passamos pela guerra da Ucrânia, com a Rússia, que ainda está acontecendo. E nós vimos essa briga tomar proporções a nível mundial. Nós estamos vendo
os Estados Unidos mudando os valores, uma nação cristã, uma nação referencial, com os maiores líderes do evangelismo no Brasil. John Wesley, eu não vou começar a citar aqui, o berço do cristianismo é os Estados Unidos, e nós vamos ser a primeira nação a querer legalizar todo tipo de porcaria que, aliás, eu não posso nem citar, para não receber um processo de quem está me assistindo ao vivo. Talvez você não perceba o que está acontecendo, mas a perseguição da igreja já começou. E ela começa legalizando leis para que nós venhamos a sermos obrigados a obedecer essas leis. Como, por exemplo, a aprovação do aborto. Nós sabemos como igreja o peso espiritual que é um derramamento de sangue de uma criança inocente. Ah, mas não deveria acontecer isso, mas já acontece. Nós vemos pessoas falando que crianças de 3, 2 anos, 4 anos, não têm identidade sexual. Elas podem simplesmente escolher ser o que elas quiserem, independente da questão biológica da qual ela nasceu. Confundindo as nossas crianças na identidade e trazendo uma erotização precoce. Quantos já viram crianças dançando funk em festinha de aniversário de 4 anos, com músicas que falam explicitamente sobre relação sexual? Nós estamos aqui para falar a verdade, amém? Crianças daquela idade sendo incentivadas através de letras de música a serem erotizadas, enquanto a pedofilia tem tomado conta. Irmãos, das maiores lideranças do país, hoje nós temos juízes pedófilos, parlamentares pedófilos. Hoje nós temos todos os... Quando você assiste o que está acontecendo hoje no Brasil, não precisa ir longe não. Eu estou falando aqui, a gente já vê essa guerra, que a irmã falou no começo, que nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Nós já assistimos isso. E eu posso falar que assisti de carteirinha, irmãos. Eu sou pastora, eu e meu marido, nós somos da Igreja Batista Renascer, de Goiânia. Ele realiza um trabalho aqui no estado de Goiás. E eu trabalhei ali no Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, com a nossa ministra pastora, Damares Alves. Acompanhei o começo do governo Bolsonaro. Fizemos juntos, né, amor, unidos, ele realizando trabalho em Goiás e eu lá, projetos para fortalecer a família. Mas nós estamos num momento agora decisivo para a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, não basta mais você só se encher para si. Você vai ter que sair daqui dessa vigília cheio para transbordá-la na sua casa, cheio para transbordá-la no seu bairro, cheio para transbordá-la na sua igreja. Eu não sei qual é a sua igreja, mas eu só sei que Deus está tirando as placas das igrejas e unindo a gente em um só corpo, irmão. Não importa qual congregação você é, não importa, irmão. O que importa é que você tem o dever de pregar o evangelho para todo mundo, irmãos. Se você não consegue perceber o que está acontecendo, Satanás está querendo pegar as nossas crianças, destruir os nossos jovens, irmãos, confundi-los. Hoje em dia, a criança de 3, 4, 5 anos, nós já vemos esse movimento acontecer no Brasil. Ela já não se reconhece na sua identidade sexual, sendo que não é momento de se falar de identidade sexual com ela. Deixa ela ser criança, deixa ela ter inocência, deixa ela brincar. Mas nós vemos pessoas ficando famosas na rede social, porque mostram as nossas crianças serem exploradas na erotização delas, ou então na falta de identidade. Por quê? Porque o diabo quer que nós não nos reconhecemos da maneira que Deus nos criou, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando você, irmão, presta atenção nisso, Satanás sabe disso, quando você acaba com a vida de uma criança, você destrói ali
o futuro dela inteirinha, porque um trauma, uma ferida, de um abuso sexual sofrido na infância. Irmãos, não tem adulto mais abusando de criança só não, é menino de 9, abusando de menina de 3, eu vi a nossa ministra Damares Alves falar disso, no Brasil todo eu viajei com ela falando disso, é menino de 9 com 3, por quê? Porque mora dentro de um cômodo de um barraco e vê os pais tendo relação sexual, e quer imitar o que está acontecendo com um amiguinho para saber como é que é, porque já não se fecha nem a porta para ter mais intimidade. As pessoas estão fazendo isso na frente das crianças. A pornografia está acessível se a criança tem um telefone nas mãos, irmão. Às vezes você está lá no seu quarto, na cozinha, e o seu filho está tendo acesso a informações que o diabo está jogando na cabeça dele. Mas nessa noite, nessa vigília, o Senhor vai derramar a proteção dele sobre a sua casa. O Senhor vai blindar a sua casa. Irmãos, eu não vim aqui para pregar, não. Eu vim aqui para pegar a oportunidade para contar para vocês algumas realidades que eu vi naquele ministério, que acontece aqui dentro do Brasil. Quem já ouviu falar em Marajó, na ilha do Marajó? Aqui no Brasil tem muitos lugares ainda para evangelizarmos. Lá na ilha do Marajó tem a cultura do boto. Sabe qual é a cultura do boto, irmã? A cultura do boto é o seguinte: o pai diz, ninguém vai tirar a virgindade da minha filha, quem tira sou eu. Porque macho nenhum vai tocar na minha filha. Um absurdo, né, irmão? E aí, sabe o que acontece? A mãe apaga a luz e prepara a menina. A mãe prepara a menina. E o pai tem relação com ela, e no outro dia eles falam que foi o boto que está visitando a menina. E essa menina fica marcada. E essa menina fica marcada para sempre, irmãos. Porque aquela ferida fica. E é estimulado a pedofilia. Isso acontece lá, mas isso está sendo pulverizado, irmãos. A pandemia trouxe um aumento de violência, de casos de violência doméstica. Com homem que não tem emprego e se torna um abusador dentro de casa. Consome bebida alcoólica e aumenta o nível de violência dentro de casa. Irmãos, isso não pode continuar assim. Essa noite Deus está falando para você se posicionar. Irmão, nós não podemos só ser crente que ora para nós, não. Nós temos que nos posicionar, irmãos. Você sabe por quê? Porque hoje você pode estar aqui na vigília, linda e maravilhosa, no congresso aqui, irmãos, mas já existem países, irmãos, que é proibido ler a Bíblia. Já existem países, irmão, que pastor está sendo preso, irmãos. Se nós não soubermos o que nós vamos fazer agora nesse processo em outubro, irmãos, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O evangelho, irmão, não vai poder ser pregado, mas o Senhor Jesus te diz nessa noite: levanta, se posiciona, não tenha vergonha de defender a minha palavra. Eu sou esposa de deputado, mas não vim pedir voto para ele, não. Porque altar não é lugar de pedir voto. Não vim, não. Vim aqui falar para vocês, prestar bem atenção no que vocês vão fazer. Porque nós precisamos de homens e de mulheres, irmãos, que segure os dois pilares de sustentação da nossa nação, que é a igreja e a política. Nós estamos hoje falando desses casos de política, para amanhã não ser proibidos de falar de Jesus. É impossível um crente se posicionar a favor daqueles que se posicionam em favor do aborto, em favor da legalização de drogas, em favor da legalização do patrocínio de eventos que fazem com que as crianças fiquem erotizadas, de educação não cristã dentro das escolas. Então pense bem, Deus quer usar você para mudar essa geração. Amém? Eu vim aqui só para isso, só para fazer esse chamado. Olha bem o que você vai fazer em outubro. Olha bem o que você vai fazer, não tenha vergonha de se posicionar, não.
Eu falo para as pessoas, meu querido, eu não estou nem aí se uns falam alto, se fala baixo, eu quero saber quem é que está defendendo a igreja, quem é que defende a igreja, porque se ele chegar lá para defender a igreja e não defender, Deus vai tirar ele e vai botar outro. Se o outro não defender, Deus vai tirar ele e botar outro. Se o outro não defender, porque Deus veio, tentou com Adão, tentou com Moisés, tentou com Davi, e foi tentando, mas Deus não desistiu de nós. Irmão, se a gente coloca alguém numa autoridade, para ser uma autoridade espiritual, e ele falhar, Deus muda ele, mas não muda o projeto dele, não muda o plano dele, não muda o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é tempo de se posicionar. Fala para o seu irmão assim, se posiciona. Posiciona dentro de casa, olha o celular do teu filho. Posiciona dentro de casa, não tenho tempo, pastor, eu estou trabalhando. Vai conversar com essa menina que está aí no início de uma puberdade. Conversa com ela, irmão, porque o mundo vai conversar se você não conversar. Mas mais do que isso, quando for escolher alguém em outubro, escolha cristão, que defende a família, que é contra a erotização precoce de criança, que é pró-vida. Sabe para quê? Para não virar lei. E para a gente não ser, pastor, literalmente presos, caso alguém queira que a gente faça um casamento que não está na palavra de Deus, e eu não preciso falar, e você fale, não farei porque está na palavra de Deus, e a pessoa fala, então você vai preso, porque existe um projeto de lei para você fazer. Eu te falo, pastor, eu vou para a cadeia. Meu marido também já falou, mas nós obedecemos a palavra de Deus. Mas isso não vai acontecer da gente ir, sabe por quê? Porque existe uma igreja que clama, que luta. Quem aqui é a igreja que clama e luta? Amém. Eu posso fazer um clamor pela nação? Então vamos ficar de pé. Não quero abusar não, mas eu senti de Deus. Satanás não vai tocar na vida dos seus filhos. Satanás não vai tocar na tua casa. O Brasil é a nação do avivamento. Nós vimos o Diante do Trono tocando na esplanada de Deus. Nós vimos a pastora Ezenete profetizar que essa nação era do Senhor Jesus. E Deus fez um reboliço de fogo e arrancou do poder dessa nação. E principados e potestades caíram. Porque quando eu estava dentro daquele ministério, Humberto é testemunha disso. Nós abríamos os armários daquele ministério e era cheio de oferenda, irmãos. Congresso Nacional era lugar de despacho de madrugada. Existiam ministros que antes de falar, irmãos, saudavam a entidade e demônios, irmãos, publicamente. Mas no dia que um crente orava lá dentro, sabe o que acontecia? Saía numa Globo falando assim, que o Estado é laico, que crente não pode orar. Eles não querem falar que o Estado é laico não, porque o Estado é laico, é cada um ter a religião que quiser, não. Eles querem que o Estado seja ateu, não é laico não. Só que aqui existem homens e mulheres de Deus, que são posicionados. Aqui existem homens e mulheres de Deus. Você e o seu marido, quantos aqui são casados? Você e o seu marido precisam fortalecer a relação, a intimidade de vocês, a aliança de vocês, para que as pessoas vejam que família vale a pena. Levanta suas mãos agora. Vamos fazer agora um clamor pelo Brasil. Vamos nos colocar à disposição do Senhor. Deus, nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, nos colocando à tua disposição, meu Senhor. Deus, nós acreditamos no teu evangelho, na tua palavra. A força mais poderosa que existe no mundo, meu Pai, não é um presidente, Senhor, não é um líder, Senhor Deus. Eles são a voz do Senhor, mas é o Senhor, meu Pai, quem comanda essa nação, Pai. E para que nós possamos colocar pessoas do Senhor em lugares de liderança, meu Deus, para que seja paralisada
Jesus é o teu povo, Pai. Porque se o teu povo que se chama pelo teu nome orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, ora calabachúria alabachaia, a palavra diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha esses homens aqui, essas mulheres, meu Pai, de mãos erguidas. Dessa noite, eles, essa vigília, eles serão cheios. Cada profeta vai trazer uma unção aqui. Uma unção necessária, que vai transformar essa nação, que vai paralisar o mal que tenta atacar nossas crianças e as próximas gerações. Você que quer ser esse soldado do Senhor, fala: Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor vai te enviar, o Senhor vai te usar, em nome de Jesus, amém.